Ok, pessoal, então vamos para a nossa segunda parte da aula de hoje, né, do dia 21, com as condições de contorno na magnetostática. Bem, então a ideia aqui é a gente fazer a mesma coisa que nós fizemos lá na eletrostática. É a pergunta: o que acontece quando a gente tem uma descontinuidade nos geradores de campo, né? Aqui no caso, o gerador de campo vai ser a corrente. Então, suponha que a gente tem uma separação entre dois meios que são separados, por exemplo, por um plano, tá? E sobre este plano corre uma corrente K. Aliás, deixa eu colocar isso aqui em tela cheia, fica melhor para mim. Pronto. Então, por esse plano flui uma corrente superficial K. Se eu digo que o meio de cima aqui, né, é o meu meio 2 e aqui é o meu meio 1, eu posso ter um campo magnético aqui no meio 1 e um campo magnético no meio 2, e eu quero entender qual é a relação entre eles, né? Se eu tenho aqui uma descontinuidade nos elementos geradores, eu espero ver uma descontinuidade aqui entre B1 e B2 no meio 1 e no meio 2, que deve depender, naturalmente, né, de K. Então, a gente tem como fazer isso, né, como avaliar essas duas situações a partir das leis de Maxwell. Então, primeiro a gente pode ver a lei do monopolo, a lei da não presença do monopolo magnético, né, a lei de Gauss para o eletromagnetismo, que diz que o divergente de B é igual a zero. Então, uma consequência disso é que o fluxo líquido de B integrado numa área fechada tem que ser sempre igual a zero. A gente pode pensar, né, nessa geometria, como é que a gente aplica essa geometria, né, numa situação como esta. Então vamos desenhar novamente esse plano, e aí a gente precisa definir agora uma superfície fechada, né, que envolva, obviamente, essas duas áreas. Né? Então eu posso, por exemplo, fazer aquilo que a gente chama de caixa de pílula, né? Que a gente faz aqui uma geometria que tem uma pequena altura para um lado do plano e a mesma altura para baixo no plano. Então, isso aqui vai ser uma superfície fechada que está metade acima do plano, no meio 2, e metade abaixo do plano, no meio 1. Quando eu calculo o fluxo líquido, note que as laterais elas vão se cancelar. Né? Então, a componente que penetrou ou que saiu por esse lado, ela vai ser cancelada pela componente que entra no lado contrário. A componente que entra por aqui vai ser cancelada pela componente que sai na parte de trás. No final das contas, se eu faço essa caixa ser suficientemente pequena, o fluxo dela vai ser simplesmente a diferença entre o campo que está abaixo e o campo que está acima. Todos os demais devem ter contribuição nula para esse fluxo, né? Uma vez que essas componentes, né, entram e saem. Então, a única diferença que eu vou ter aqui no meu fluxo líquido é B2 normal menos B1 normal, já que a gente define que o fluxo deve ser a saída. Né? Então, eu tenho que B2 normal menos B1 normal, ambos multiplicados por essa componente normal vezes a área, né, a área dessa superfície aqui, isso deve ser igual ao fluxo líquido de B dA. Só que, pela lei de Gauss do magnetismo, a gente sabe que isso tem que ser igual a zero. Isso significa que essas componentes normais são iguais. Então, o campo na direção 2 normal, ou no meio 2 normal, tem que ser igual ao campo no meio 1 normal. Então, as componentes normais, elas se mantêm nas fronteiras da magnetostática. Então, essas componentes são iguais. Então, a gente deve esperar que a descontinuidade aconteça na componente tangencial. Então, vamos ver isso. Vamos novamente desenhar, né, esse meu meio separado por um plano onde flui uma corrente K.
E aí deixa eu colocar a corrente K nesse sentido. E a normal desse plano, vou colocar para cima. Meio 2 acima, meio 1 abaixo. E aí agora, para a gente avaliar as componentes tangenciais, né, já que a gente já avaliou a normal, a gente vai precisar usar a lei de Ampère. E a lei de Ampère, na sua forma integral, diz que a circulação de B dl num círculo, né, numa curva fechada, vai ser igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Beleza. Então eu posso fazer aqui uma amperiana, e metade dessa amperiana vai ficar na parte de cima, enquanto metade da amperiana vai ficar no lado de baixo aqui dessa minha interface, certo? E aí, se eu faço a circulação, vou fazer a circulação pela regra da mão direita para que tudo fique certinho, né? Então, na parte de cima, a minha componente que vai contribuir para a circulação é essa componente B2 tangencial, né? E a componente de baixo que vai contribuir para a circulação é esta daqui, B1 tangencial. Beleza. Então, a partir disso, eu posso dizer que esta minha circulação é igual a B2 tangencial menos B1 tangencial, já que B1 deve estar na direção contrária, né? Se a gente coloca todo mundo da direita para a esquerda, B2 menos B1 vezes esse ΔL, né? ΔL sendo esse comprimento aqui da nossa amperiana, e isso tem que ser igual à corrente envolvida. μ0 vezes a corrente envolvida. Mas note que agora a corrente envolvida não é zero, né? A corrente envolvida aqui é K vezes essa distância. Então, aqui é K vezes ΔL. Naturalmente, a gente vai cancelar ΔL com ΔL e a gente chega na seguinte descontinuidade, né? Que B2 tangencial menos B1 tangencial vai ser igual a μ0 vezes a corrente K que flui neste espaço, né, que flui nessa fita que separa os dois lados. A gente também pode, né, colocar esta relação na forma completa vetorial dessa forma, né? B2 menos B1. Então, essa diferença aqui vai ser igual a μ0 K, agora o vetor, operado vetorial N, que vai converter ele na direção correta para poder fazer essa subtração. Então essa vai ser a nossa relação completa quando a gente junta as duas ideias para a descontinuidade do campo magnético. Bem, então, já que a gente sabe a relação da descontinuidade do campo magnético, convém agora a gente encontrar a relação da descontinuidade para o vetor potencial magnético, certo? Então, qual será a descontinuidade do vetor potencial magnético? Primeiro, né, a gente pode avaliar, vamos só colocar isso aqui, né? Descontinuidade do potencial vetorial magnético. Então, a primeira coisa que a gente deve, né, resgatar são as nossas regras, né, a nossa definição, que foi divergente de A igual a zero e rotacional de A igual a B. Então, vejam só. Quando a gente tiver, né, através dessa relação aqui do divergente, a gente está avaliando uma situação semelhante à que a gente avaliou aqui no campo, né? Quando o divergente do campo é zero, então a minha componente normal se preserva. Então, dessa equação, a gente pode concluir que a componente normal deve ser contínua. Trata-se da mesma avaliação que nós fizemos anteriormente com B, né? Então, como o divergente de B é zero, então a sua componente normal é contínua. Portanto, se o divergente de A também é zero, a componente normal de A também deve ser zero. É a mesma análise, não tem diferença nenhuma. Já nesta forma aqui, né, a definição do nosso rotacional, a gente pode então
fazer a integral na amperiana, a integral na área dessa amperiana, né? Então vamos dar uma olhada de novo, vamos desenhar novamente aqui a nossa interface e a amperiana está metadinha em cima e a outra metade embaixo. O que eu estou dizendo? Que aqui dentro da amperiana, o rotacional de A é igual a B. Eu vou integrar na área dessa amperiana. Tá? Quando eu integro na área da amperiana, eu chego em que resultado? A integral na área do rotacional de A dA, integral na área, é igual à integral de B dA. A gente pode aqui utilizar a nossa propriedade do rotacional, que essa integral vai ser igual à circulação de A ao longo da linha que circula esta amperiana, né, na direção destrógena. E esse lado aqui é o nosso fluxo magnético. Só que quando a gente faz essa amperiana tender a zero, né, quando a gente faz essa distância aqui, esse nosso ΔH tender a zero, esse fluxo também deve tender a zero igualmente. Portanto, para comprimentos muito pequenos, a gente pode dizer que essa circulação de ADL tende a zero quando ΔH tende a zero. Note que isso não acontece na situação anterior que nós verificamos para o campo, né? Porque K é uma corrente numa fita. Aqui, isso não acontece. Portanto, as componentes tangenciais também são contínuas. As componentes tangenciais também são contínuas. Logo, a gente consegue concluir dessas duas situações, né, que tanto a componente normal quanto a componente tangencial sendo contínuas, então o próprio vetor A será contínuo, ainda que haja descontinuidade em J. E este é o mesmo resultado que a gente tinha obtido para o potencial elétrico, né? O potencial elétrico V também é contínuo, mesmo que haja descontinuidades na distribuição de cargas ρ. Aqui A é contínuo, mesmo que haja uma descontinuidade na distribuição de correntes K, uma corrente de superfície, por exemplo. E aí, bem, resta a pergunta, né? Não acontece nada com A, ele não sofre alteração? Sofre sim, por conta desta equação, né? Então, a partir da equação B, vou colocar aqui como B2 menos B1 é igual a μ0 K vetorial N, deve haver uma descontinuidade na derivada de A, né? Já que B está ligado ao rotacional. Né? Então, esse rotacional aqui de A2 menos o rotacional de A1, pelas definições de B2 e B1, deve ser igual a μ0 K vetorial N. Quando você opera esses rotacionais aqui, né, e compara um lado com o outro da equação, a gente chega na conclusão de que a derivada de A2 em relação à componente N menos a derivada de A1 em relação à componente N deve ser igual a menos μ0 K. E esta é a forma da descontinuidade para o vetor A2. Certo? Bem, gente, nós não vamos chegar na parte 5.4.3, certo? Eu não vou incluir ela no nosso conteúdo da disciplina, porém eu recomendo que vocês deem uma olhada, deem uma lida e resolvam alguns exemplos do livro, certo? Para que vocês possam estar versados aí no que a gente precisa discutir desse capítulo, certo? Então, na próxima aula, que deve acontecer na segunda-feira, eu vou resolver alguns problemas do capítulo 5 e a gente, se der tempo, faz alguma introdução na teoria lá do capítulo 6, certo? Beleza, pessoal? Então, eu agradeço a vocês pela atenção e até segunda-feira.